Então, boa noite a todos. Já fizemos a nossa chamada, reforçando, pedindo, vamos fazer nossa oração, pedindo que Deus envie a nossos lares, a nossas casas, aonde nós estivermos escutando, tomando conhecimento desse Evangelho, desses áudios, pedindo para que os anjos, os mentores, os guias espirituais, os santos, o nome que você queira dar aos seus amigos espirituais, seu guardião, suas guardiãs, para que venham em nossos lares, em nossas casas, para nos inspirarem, nos intuírem, nos trazendo força, inspiração, para seguirmos na fé, no caminho certo, seguindo as orientações do Mestre Jesus. Vamos ao nosso tradicional Pai Nosso para darmos início ao nosso Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja. Damos por aberto o nosso Evangelho. Pode começar. Não se deixe abater pela tristeza. Todas as dores terminam. Aguarde que o tempo, com suas mãos cheias de bálsamo, traga o alívio. Exatamente. A ação do tempo é infalível e nos guia suavemente pelo caminho certo, aliviando nossas dores, assim como a brisa leve abranda o calor do verão. Mais depressa do que supõe, você terá a resposta na consolação do que necessita. Que mensagem, hein? Bom, familiares, amigos, companheiras, hoje começamos o capítulo 16 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamão, título central. Hoje vamos estudar sobre a salvação dos ricos. Domingo que vem, no próximo domingo, vamos estudar guardar-se da avareza. Aí lá no outro domingo, Jesus na casa de Zaqueu. E assim por diante. Mas nosso estudo central hoje é a salvação dos ricos. E aí, perguntamos, será que os ricos têm salvação? Ou será que Jesus disse que rico não tem salvação? Porque tem uma parte que Jesus diz assim, ó, é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Aí Jesus ainda reitera, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí fica a pergunta, será que Jesus está falando que rico não tem direito de entrar no céu? Não. Hoje nós vamos esmiuçar essa frase de Jesus e explicar que rico sim, rico também tem o direito de ir para o céu. Não é só os pobres. Vamos lá então? Salvação dos ricos. Mais precisamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, lá no versículo 13, vamos encontrar a orientação que Jesus nos dá. Jesus fala assim, ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou odiará a um e amará ao outro. Ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Jesus continua, não pode servir
ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. O que nós podemos trazer para os dias atuais? Para os dias em que nós vivemos? 2021. Bom, é interessante, muito obrigado pela presença. É interessante, nós partimos do princípio que Jesus está falando, primeiro, das coisas de Deus. O que é as coisas de Deus? É a parte religiosa, é a parte espiritual, é a moral, cuidar da moral, das virtudes. E o mamon não é o que as pessoas pensam que é o anjo decaído, o nome ruim aquele, lá de baixo. Não. O mamon é como se Jesus dissesse, não pode amar a Deus e ao mesmo tempo amar as coisas da terra. Aí, algum desavisado, um Eduardo, entra na igreja, entra no centro espírita, ouve isso e fica, mas peraí, está condenando eu ter a minha casinha, eu ter o meu carro, eu querer estudar, crescer no meu local de trabalho, virar um empresário e tal, está condenando, eu não posso, eu não posso curtir minhas festas, eu não posso conviver com as pessoas. Não podemos levar tudo na ponta da faca. Não é? Nós temos que sempre pautar nossos estudos das palavras de Jesus na parte moral, na parte espiritual. Por isso não podia falar literalmente tudo, todo o conhecimento. Então, quando Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque eu ou odiará um e amará o outro, no nosso caso, minha esposa, eu, vocês, todos esses irmãos do nosso caderno de orações, todos nós, 90% da população mundial tem o conhecimento, de alguma forma, de Jesus, da religiosidade. Não importa se é evangélico, se é católico, se é budista, se é espírita, se não é, se é umbanda, candomblé, não importa. De alguma forma tem alguma religião. E quando tem alguma religião, tem o conhecimento. Lê a Bíblia, lê o Evangelho, tem o pastor, tem o palestrante espírita, mas tem o conhecimento. Então Jesus está dizendo assim, ele está fazendo um convite. Pois é, tu escolhe Deus ou Mamon, ou a vida mundana, como alguns irmãos de outras doutrinas religiosas, co-irmãos, porque somos todos irmãos. Todas as religiões nos levam para a funila para um único caminho, que é Jesus, que é Deus. Só muda os atalhos, os caminhos, que são as igrejas, os centros espíritas, as doutrinas religiosas. Mudam os nomes, mas a direção, o caminho é o mesmo. É em direção a Jesus, é o estudo das parábolas, é o estudo da vida de Jesus, dos exemplos. Mas quando nós temos algum certo de conhecimento, algum certo grau de conhecimento, é chegado o momento, e esse é um momento, esses últimos anos, daqui para frente, nossa última geração, não importa se você vai viver até os 100 anos, 110, 120, mas a partir de 2019 é o momento de fazermos a escolha. Ou seguimos Deus, ou seguimos Mamon, que é a vida mundana totalmente. Por quê? Por que Jesus diz isso? Porque como é que eu, Eduardo, leio a Bíblia, leio o Evangelho, sabe de cor, meu Deus do céu. Ele sabe o Evangelho de Lucas, de Mateus, de cor. Capítulo tal,
versículo tal, salmo tal. Mas, se eu não for verdadeira a minha escolha, e como é que Jesus sabe que não é verdadeira a minha escolha? Porque eu posso saber, eu, Eduardo, posso saber de cor cada frase das parábolas, dos ensinamentos de Jesus. Mas se eu ainda tenho o pezinho, a metade do corpo, quase tudo, voltado para Mamon, que é a vida mundana, eu não estou seguindo Deus. Eu não estou seguindo Jesus. Porque seguir Jesus, aceitar Jesus como verdadeiramente devemos, é procurar fazer aquilo, tudo que Ele fez. É procurar vivermos no mundo material que nos é necessário. Se não fosse necessário, nós viveríamos no mundo espiritual, nem reencarnaríamos. Para quê? Né? Para sofrer? Ficamos lá, no hospital. Mas não, é necessário viver tudo isso que nós vivemos. Só que nós temos que saber dosar. Eu não posso viver tanto um lado, deixar minha asa caída, eu tenho que equilibrar a asa para poder voar. Porque se eu deixar só um pendente para um lado, para o lado esquerdo, vai cair. Se eu deixar pendente para o lado direito, vai cair. Eu tenho que equilibrar. Então, eu tenho que viver no mundo material, porque me é necessário. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que comprar minha casa. Eu tenho que procurar ter um conforto no meu lar, um conforto para minha família, seja casa, seja ar-condicionado, seja... Eu procurar ter, mas não me dedicar só para isso. Quantos casos, você que nos escuta, que nos vê, já ouviu falar, ou tem na família, aquele senhor, aquela senhora que dedicou a vida inteira para trabalho, juntar dinheiro, comprar bens, comprar terrenos, comprar hectares de terra, né? Para deixar a família bem, não deixar a família apertada, mas só ficou com o olho vendado, só pensando no trabalho, só pensando em juntar dinheiro, para não deixar a família mal, não viu o filho crescer, não acompanhou o crescimento material, espiritual dos netos. E com essa pandemia aí, estamos vendo muitos indo embora e só se apercebendo que deixaram a vida escorrer pelas mãos no momento que estão partindo. E todos nós, não é o Eduardo não é privilegiado. A Fátima não é privilegiada, nós não somos privilegiados. Nós temos obrigações. Todos nós que temos o conhecimento, seja da Bíblia, seja do Evangelho, sabemos o que é certo e o que é errado, porque nós sabemos, não vamos tapar o sol com a peneira, que nós sabemos. Quando a gente sabe o que é certo, a gente não pode fazer o que é errado. Porque se a gente fizer o que é errado, sabendo o que é certo, nós somos tão culpados, mais culpados, nós somos mais culpados do que aquele irmão que não lê a Bíblia, que não vai nas igrejas, que não vai no centro espírita, que não escuta rádio, não escuta nada no YouTube e comete o mesmo erro, age por orgulho, por vaidade, por arrogância. E se nós cometendo por orgulho, arrogância, vaidade, tendo o conhecimento que todos nós temos, porque todos que nos acompanham, a minha esposa e eu, nesse áudio, nesse YouTube, todos, de alguma forma ou outra, têm conhecimento das leis de Deus, que não devemos matar, não devemos roubar, não devemos adulterar, não devemos cobiçar a mulher do outro, etc. Os 10 mandamentos e assim por diante. E se a gente comete, temos que arcar com as consequências. Somos mais culpados, na hora do julgamento, somos mais culpados do que aquele irmão que referimos à frente, que não é. Então vamos pensar muito bem. Aí Jesus, que adorava
com um grande psicólogo, um grande professor, maior de todos, contou uma história para nós assimilarmos melhor. Então o jovenzinho, 18 anos, 20 aninhos, se aproximou de Jesus e lhe fez uma pergunta. Bom mestre, o que é que eu preciso que eu faça? O que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? O que será que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus respondeu a esse rapaz: por que tu me chamas de bom? Só Deus, Jesus aponta para o céu, só Deus é bom. Olha a humildade de Jesus. Porque Jesus, perto de qualquer um de nós e de todos que já estiveram na Terra, perto de nós ele é Deus. Porque perto de nós ele é perfeito. Jesus tem milhões de anos. Ele participou da cocriação da Terra e de outros planetas. Não foi só da Terra. A Terra ele é o nosso governador, ele cuida da Terra, ele dirige. Mas ele cuida de outros planetas também, para ver a grandeza desse Espírito. Então, ele é um Deus perto de nós. Não é à toa que alguns irmãos chamam de Deus. Jesus disse: por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Se você quer entrar na vida eterna, como ele pediu, o jovem, guarde os mandamentos. Aí o rapaz pergunta: que mandamentos, Senhor? Aí responde Jesus. Nossa, como passa rápido. Aí responde Jesus: que mandamentos? Aí Jesus diz: lembras dos 10 mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. Aí o rapaz responde: mestre, eu tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Ou seja, ele procura fazer todos esses mandamentos desde criança. Ele procura, apesar de ser um jovem rico, ele procura fazer. Eu tenho guardado, então eu tenho estudado, eu tenho lido e eu estou tentando fazer esses mandamentos desde a minha juventude. O que me falta ainda? O rapaz pergunta se ele tenta fazer tudo isso. Aí Jesus responde: se você quer ser perfeito, vá, ou seja, volte para sua casa, vende o que tu tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito, mas muito triste, porque tinha grandes bens, ou seja, ele era rico, né? Tinha fazendas, hectares de terra. E Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que é bem difícil que um rico, porque o rapaz era rico, entre no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vamos encontrar isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo do 16 a 24. Vamos encontrar também essa passagem do jovem rico no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo de 18 a 25. Vamos encontrar também essa passagem do jovem rico no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 17 a 25. Agora vamos estudar um pouquinho, porque senão nós vamos entender errado. E é aqui que muitos, infelizmente, muitos irmãos que compreendem um pouquinho errado, acabam tirando de irmãos o pouco que eles têm, usando essas palavras.
deturbiando, deturpando as palavras de Jesus. Meus familiares, meus amigos, irmãos, quando Jesus diz: se você quer ser perfeito, vai, vende o que tendes e dá aos pobres, e assim terás um tesouro no céu, e depois vem até mim e segue. Quando Jesus diz: vende o que tem e dá aos pobres, muitos de nós, erroneamente, vou tomar uma água, já vê o plano material. Aí o que faz? Ou abandona decepcionado a igreja, o centro espírita. Mas o centro espírita não fala esse assunto que as igrejas falam. Mas abandona. Por quê? Porque pensa: não, peraí, como é que já tem tanta gente necessitada, tanto pobre, tanta gente passando fome. Aí Jesus quer que eu largue meu emprego, ou a igreja, o centro espírita, se está dando essa palestra, que eu largue meu emprego, que eu venda a minha casa, onde está minha mulher, meus filhos, meus netos, crianças que dependem, meus avós, meus velhos, meus pais, que dependem de mim, que eu venda tudo, que eu venda meu carrinho, que eu abra mão de tudo, que eu abra mão dos meus terrenos, e fique pobre, e dê aos pobres, e eu fico pobre. Não, meus irmãos, não. Quando a gente toca nesse assunto, quando Jesus toca nesse assunto, vende o que tens e dá aos pobres, vende tudo o que tens e dá aos pobres, nós temos o conhecimento, mas não para vender o conhecimento. Nós temos que transmitir aos pobres, repassar às pessoas tudo o que nós temos. E o que nós podemos repassar? É o conhecimento. Nós todos, quando nós temos um determinado grau de entendimento, seja da Bíblia, seja do Evangelho, seja de Jesus, nós temos que cuidar dos nossos irmãos, as pessoas que estão atrás, que estão no degrau abaixo. Nós temos que estender a mão e trazê-los para cima. Não que vamos despejar a goela abaixo, forçar que aceitem a nossa religião, seja a doutrina espírita, seja o evangélico, seja o católico, seja o budista, seja a umbanda. Não forçar, mas sim acolher. Porque com o conhecimento que todos nós temos, perante aos irmãos, as pessoas que não têm, nós somos ricos, nós somos milionários. O que nós devemos fazer? Nós devemos compartilhar, nós devemos passar para frente, mas não empurrar a goela abaixo. Não. É quando a pessoa se mostra aberta para algum conselho, para uma conversa amiga, nós adaptar do nosso jeitinho, uma frasezinha aqui, uma frasezinha ali, um conselho, um direcionamento, mas não deixar explícito assim: não, você tem que pegar esse livro, você tem que ler esse livro, você tem que entrar nessa igreja, tem que entrar nesse centro espírita, você tem que... Não. É mostrarmos com a nossa maturidade. Se nós queremos que a pessoa aprenda a ter paciência, vamos mostrar que nós somos pacientes. Se nós queremos que a pessoa aprenda a ser mais tolerante, mais caridosa, vamos nós sermos mais tolerantes, mais caridosos. Vamos nós mostrarmos o que nós temos para ensinar e aprendermos. Então, quando Jesus disse: que me falta ainda um perfeito, e vende que os pobres e tens um tesouro no céu. Depois, vinde e me segue. Porque para seguir Jesus, nós temos que fazer exatamente o que ele fazia. E o que ele fazia? Ele era uma pessoa bondosa, humilde. Aí quando Jesus diz: é mais fácil, é muito difícil que um rico entre no reino dos céus, digo ainda, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Jesus está proibindo que os ricos entrem no reino dos céus? Não. É que Jesus está orientando os ricos, ou nós, a fazermos bom uso daquilo que nós temos
a mais. Se o rico tem mais bens materiais, que é dinheiro, coisa, que ele empregue, mas não que doe tudo, mas que empregue conseguindo ensinar as pessoas a pescar, dar a vara para pescar, ou seja, dar trabalho, incentivar a pessoa a fazer por merecer, porque a pessoa muito se sente humilhado recebendo a doação, mas quando eles fazem um trabalhinho para nós, uma pintura, uma capina, um murinho, sei lá, uma ida no banco, uma ida no mercado para nós, e nós damos uma coisinha a mais, uma coisa troca, eles se sentem mais valorizados do que nós simplesmente chegar e empurrar a doação. É isso que nós temos que fazer, que os ricos têm que fazer. Mas aquele rico que é bondoso, que pensa nos outros, que procura ajudar, vai entrar no céu. O rico não é proibido entrar no céu. Ninguém de nós é proibido. E Jesus não proíbe, não está mandando abandonar casa, abandonar carro, ou não comprar carro, ou não comprar casa, viver como nômade, viver como um andarilho. Não. Nós estamos no planeta Terra para quê? Para seguirmos a lei do quê? A lei do trabalho, que está na natureza. O que é a lei do trabalho? É a lei que vai levar à lei do progresso. Uma lei puxa a outra. E o que é a lei do progresso? É que devemos sempre procurar crescer, procurar o melhor para nós. Se está muito calor, procurar trabalhar e tal para ar-condicionado. Está muito difícil, está complicado, o ônibus está lotado, trabalhar e tal para conseguir o nosso carrinho. Não é proibido. Está pagando aluguel, está difícil. Trabalhar, procurar, curso, coisa, para financiamento, para comprar a nossa casinha. E assim por diante. Sempre procurar o melhor para nós. Mas nunca deixar Deus de lado. É isso que Jesus está pedindo. Não amar totalmente os bens materiais, deixando Deus de lado. Ou não amar só Deus, só a espiritualidade. Eu vou rezar, eu vou ler, eu olho no YouTube, eu vou no centro, eu vou na igreja espírita, eu vou nas igrejas, e esquecer a parte material, esquecer de trabalhar, não ir trabalhar, não cuidar da família, não procurar se melhorar, porque o ensino fundamental de Jesus é reforma íntima. É o auto-melhoramento. Porque se eu me melhoro, se eu me transformo numa pessoa de bem, seja homem ou mulher, naturalmente as pessoas que convivem ao meu redor vão se transformando, ainda que demore, ainda que leve 10, 20, 30, 40 anos. Mas se eu verdadeiramente vou me transformando, vou me lapidando, vou me transformando de carvão em um diamante, o diamante é o carvão lapidado. Lógico, milhares de anos, mas é. E me transformo num diamante, com o meu brilho. O que é o brilho no caso? É os bons exemplos. Não vou precisar nem de palavras. As pessoas que convivem, que moram, que trabalham, vão mudando. E é isso que Jesus quer de nós. Muito obrigado pelo dia de hoje. Nosso estudo hoje foi um pouco curto. Agradecemos a participação de todos, dos amigos espirituais. Que Deus possa abençoar a todos esses irmãos e irmãs do nosso caderno de orações. Que todos recebam proteção espiritual e material. Que todos sejam curados de alguma forma, se tiver alguma doença. Que todos possam estar aqui domingo que vem, nos escutando, nos amparando. Agora vamos escutar a oração de São Francisco que nós gravamos. Vamos. Oração de São Francisco. Vamos orar. E que essa oração entre
eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Que possamos ser uma centelha de luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E morrendo que se vive, para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e morrendo que se vive, e morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que assim seja. Oração de São Francisco. Que assim seja. Muito obrigado por isso. Vamos orar. De que essa oração